Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de alguns temas que vão complementar a aula 2. Então, a aula de hoje tem como objetivo descrever melhor como é feito o ensaio de resistência na máquina síncrona, falar um pouco mais sobre a relação de curto-circuito e reatância saturada e não saturada, e falar sobre os procedimentos para colocar uma máquina síncrona, principalmente um gerador, em paralelo com a rede. Então, quando a gente fala de ensaio de resistência, na aula 2 foi tratado muito sobre como calcular a reatância síncrona. E como é que é possível calcular a resistência, dado que foi comentado que essa resistência ela é tão pequena que pode ser desprezada em algumas máquinas, principalmente em máquinas de grande porte. Então, pessoal, como é que é possível calcular isso? Então, o ensaio de resistência de tensão contínua, ele é feito em tensão contínua, tem como objetivo descobrir a resistência de armadura e de campo. E como é a receita de bolo para fazer isso? Então, desconecta-se todas as cargas do gerador ou do motor, coloca-se o motor ou o gerador no regime estacionário, sem girar, e aplica-se uma tensão DC nos terminais do enrolamento, tanto de campo quanto de armadura, e faz a medição de corrente. E a gente sabe que resistência é tensão sobre corrente. Só que aqui a gente vai ter também reatância devido aos enrolamentos, pessoal. E por que essa reatância? Quando eu uso uma tensão contínua, ela não entra nessa conta, ou ela não é levada em consideração. E exatamente porque, pessoal, a gente está utilizando uma tensão DC. Na tensão DC, essa indutância ela é desprezível. Vale lembrar que quando a gente trabalha em cálculos, a indutância ela é utilizada como J ômega L. Então, como nossa frequência é zero, essa indutância ela não vai estar presente num circuito DC. E aí a gente entra numa coisa que é muito comentado em provas de concurso e em livros, vocês vão ver, que é a reatância saturada e não saturada. Então, no ensaio a vazio, o ensaio a vazio apresenta essa curva, pessoal, que ela é curvada devido à saturação. Então, a curva, que é essa aqui, de corrente de ensaio a vazio, ela apresenta uma curvatura devido à saturação do ferro que constitui o rotor. E aí, o que é feito? Muitos trabalhos, eles extrapolam essa curva, essa reta. Inicialmente ela é reta, antes da saturação. Em um dado momento ela vai se curvar. E aí é feita uma extrapolação dessa curva e a gente acha a linha do entreferro. E o que é a reatância não saturada? É quando eu considero a tensão nessa linha do entreferro. Então, minha reatância vai ser a tensão da linha do entreferro dividido pela corrente e a linha correspondente da curva do ensaio de curto-circuito. Até então, a gente estava falando que a reatância era igual a o valor de EA, então, quando eu tinha a curva de curto-circuito, rebatia esse valor de corrente de campo para a, a curva do ensaio de curto-circuito e achava IA, logo, EA sobre IA, eu tinha a reatância síncrona. Contudo, muitos motores e alguns trabalhos, eles trabalham com a a reatância síncrona não saturada, que é basicamente quando eu pego esse valor de EA da linha da corrente de curto-circuito. Então, desta forma, a reatância não saturada leva em conta o EA da linha do entreferro. Já a reatância saturada é calculada levando em consideração o valor da curva de ensaio a vazio. E aí a gente chega em mais um ponto que é muito utilizado na indústria, que é a relação de curto-circuito. E o que é a relação de curto-circuito, pessoal? Naquele mesmo gráfico que eu tenho a característica a vazio, a característica de curto-circuito e a linha do entreferro, eu tenho o seguinte: para a tensão nominal do motor, eu vou ter um valor de corrente EA aqui
que vai ser a característica vazio quando eu considero o gap, que é quando eu considero sem saturação. Eu vou ter um valor que vai me dar um outro valor de IA duas linhas. Então, quem é a reatância não saturada? A reatância não saturada, XS de gap, é igual a V nominal dividido por I, duas linhas de A. Tá? Por quê? É esse valor aqui dividido por essa corrente. A reatância saturada, XG, é igual a V nominal dividido por IA linha. Por quê? É o valor nominal. Quando eu pego esse valor CVA e eu vou aqui, eu encontro que ela bateu em A linha. Beleza? E tem um outro valor que ele é muito explorado, que é o valor de curto-circuito. Qual seria a corrente de campo, que é o CCCC, a característica de curto, a corrente característica de curto-circuito, para o valor da corrente nominal do motor. E aqui, basicamente, era pegar, colocar aqui o valor nominal, rebater ela para a curva de curto-circuito e achar esse valor de corrente de campo. Pois bem, a relação de curto-circuito ela é definida, então, relação de curto-circuito, RCC, é igual a C A CC AV dividido por C. E o que é isso? É o valor da corrente de campo que vai gerar a tensão nominal na armadura. E o CCC, que é a curva característica de curto-circuito, é o valor da corrente de campo que vai gerar a corrente de armadura nominal. Então, ela gera a corrente de armadura nominal. E aí eu tenho que a característica de curto-circuito é o valor da corrente de campo para gerar a tensão nominal na armadura, dividido pelo valor da corrente de campo para gerar a corrente nominal na armadura. Professor, por que danado eu tenho que saber isso? Porque muitas placas de motor e muitos fabricantes, eles não vão lhe informar a curva característica de curto-circuito e a curva característica a vazio. Eles vão informar essa relação de curto-circuito. E por que essa relação de curto-circuito ela é importante? Porque a gente tem que a relação de curto-circuito é a corrente característica a vazio dividido pela corrente característica de curto-circuito. E a gente tem também que aquela minha reatância síncrona, e aqui eu tenho que considerar a reatância síncrona saturada, observem que não tem aquele Gzinho, ele é 1 sobre essa relação de curto-circuito. Então, muitos fabricantes, eles lhe informam a relação de curto-circuito, porque indiretamente eles estão lhe informando o valor da reatância síncrona. E esses dois pontos, eles caem muito em concurso, em muitas questões, então é importante vocês saberem. E aí a gente chega na operação em paralelo. E o que é que acontece, pessoal? Muitos geradores, na verdade, quase nenhum gerador, ele opera sozinho no sistema. A gente não tem no mundo um gerador único que consiga abastecer toda a demanda de energia existente. E o que é que a gente tem? A gente tem diversos geradores espalhados ao longo do país. E esses geradores, eles operam de maneira síncrona. O que é que acontece? Imagine se esses geradores, um tivesse em 110, outro tivesse em 220, outro tivesse saída em 13.800. O que é que ia acontecer? Você teria tensões diferentes e aí você teria correntes entre os geradores que poderiam causar curto-circuitos. Em vez de eles estarem só gerando, eles estariam consumindo e isso aí você teria
um fluxo reverso e traria diversos problemas para a máquina. E o que é que acontece? O gerador ele precisa ser sincronizado com a rede para que esses tipos de problema ou correntes de curto-circuito não aconteçam. Então, dessa forma, caso as máquinas síncronas não estejam com as três fases exatamente no mesmo valor de tensão e de ângulo, no momento da ligação ou de sincronização, como é chamado esse procedimento, pode ocorrer correntes de curto-circuito elevadíssimas, que vai causar diversos problemas para a máquina. E para evitar isso, sempre que nós vamos colocar uma máquina em paralelo com a rede, a gente tem que tomar algumas providências. E essas providências é importantíssimo vocês saberem. Então, a primeira é: a tensão eficaz de linha dos dois geradores devem ser iguais. Então, se o meu sistema que eu vou interligar, minha máquina é de 13.800 volts, minha máquina tem que ter nos seus terminais 13.800 volts. Ambos os geradores têm que ter a mesma sequência de fase. Então, se uma está ABC, o sistema é ABC, minha máquina também tem que ser ABC. Ela não pode ser CBA, vamos dizer, ao contrário, trocar duas fases. O ângulo de fase entre as duas deve ser iguais. Então, se uma é defasada, a fase A de 0, a segunda é ângulo 120 e a fase C, ângulo 240, o meu gerador também tem que ter essas fases. E quando eu vou colocar ela em sincronismo, a frequência do novo gerador, que é o gerador que vai entrar na rede, ela precisa ter uma frequência um pouquinho maior. Por quê, pessoal? Porque na hora que ela entra na rede, acontece um transitório, que vai tender a frear a máquina. E se ela tiver com a mesma frequência, vamos dizer 60 Hz, tá o meu sistema, e eu vou entrar com a máquina em 60 Hz, na hora que ela entrar, ela pode cair para 50, e aí ela perdeu o sincronismo e sair. O que é que a gente faz? A gente, na hora que eu vou colocar essa máquina na rede, eu jogo ela com 62, 64 Hz. Que é o que é que vai acontecer? Ela vai sofrer um freio, desce para 59 até chegar na estabilidade de 60 Hz, que é a frequência da rede brasileira. Basicamente, o que é que vocês têm que saber sobre sincronismo são esses quatro tópicos. Durante a aula, quando a gente voltar para o presencial, vamos tentar fazer esse experimento nos nossos laboratórios. Perfeito, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa aula complementar. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até mais.